Oi, pessoal! Hoje o nosso papo é sobre uma confusão que a gente faz no dia a dia sem nem perceber a diferença entre remédio e medicamento. A gente usa como se fosse a mesma coisa, né? Mas olha, não é. E entender essa diferença pode fazer um bem danado para a nossa saúde. Então, bora desvendar esse mistério juntos. Imagina só a cena, super comum, aquela dor de cabeça chata que aparece do nada no meio do dia. E aí, qual a primeira coisa que vem à cabeça? É aquele chazinho que a avó sempre fazia ou é a caixinha de comprimidos que fica guardada na gaveta? Pois é, essa decisão simples já mostra que existem dois caminhos bem diferentes. É isso aí. De um lado a gente tem o chá da vovó, que é um conselho caseiro, algo que busca um alívio de uma forma mais tradicional. Do outro, um comprimido que a gente compra na farmácia, uma solução industrializada, testada. Os dois querem resolver o mesmo problema, mas o jeito de chegar lá e principalmente as garantias são completamente diferentes. Então, para a gente organizar as ideias, nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, vamos mergulhar nessa dúvida do dia a dia. Depois, vamos ao ponto principal. Por que remédio não é medicamento? Na sequência, a gente vai ver os diferentes formatos que eles têm, aprender a decifrar a bula de uma vez por todas e fechar com a ideia mais importante de todas. Informação é a melhor forma de prevenção. A verdade é que a gente usa as duas palavras como sinônimos por puro hábito. Vou tomar um remédio, a gente fala para tudo. Só que essa troca, que parece tão inofensiva, pode levar a gente a subestimar alguns riscos e a superestimar os benefícios de certas coisas, sabe? E aqui a gente chega no coração do nosso papo. Entender essa diferença não é só para parecer mais inteligente, não. Não é questão de falar certo ou errado. É uma questão de segurança, de saúde mesmo. Vamos entender o porquê agora? Pensa na palavra remédio como um grande guarda-chuva. A palavra vem do latim e quer dizer aquilo que cura ou alivia. Então, debaixo desse guarda-chuva cabe de tudo. Um banho quente para relaxar, uma massagem, um chá caseiro, até mesmo um bom e velho repouso. São coisas que buscam alívio, mas que não precisam de um controle científico rigoroso para existirem. Agora, quando a gente fala medicamento, a história muda completamente. Aí a conversa fica séria. Segundo a Anvisa, a nossa agência de vigilância sanitária, um medicamento é uma substância desenvolvida com um controle técnico super rigoroso. A palavra-chave aqui que faz toda a diferença é eficácia comprovada cientificamente. Ou seja, foi testado e provado que funciona. Para a gente resumir de um jeito bem claro, um remédio não precisa de controle nem de prova científica para ser um remédio. Já o medicamento, para ele é obrigatório ter os dois com selo de aprovação da Anvisa. Olhando os exemplos, a diferença fica gritante. De um lado, chá e repouso. Do outro, comprimidos e xaropes que passaram por anos de testes. E aqui um alerta fundamental. Cuidado com aquela ideia de que se é natural não faz mal. Isso é um mito perigoso. Muitas plantas são venenosas. Um bom exemplo é o joá, que parece muito um tomatinho cereja, mas é tóxico. Isso mostra como remédios caseiros, sem o conhecimento correto, podem ser uma verdadeira armadilha. E todo esse papo nos leva direto a um ponto muito sério: o perigo da automedicação. Tomar medicamentos por conta própria é uma prática extremamente arriscada. A gente esquece que medicamentos são substâncias químicas poderosas, que podem ter reações totalmente inesperadas no nosso corpo. Comprimido, xarope, spray, pomada. Por que será que existem tantos formatos diferentes? Não é para confundir a gente, não. Pelo contrário, essa variedade toda é pensada para facilitar o uso e, principalmente, para garantir que o medicamento tenha o melhor efeito possível no nosso organismo. Vamos passar rapidinho por elas. Começando pelas formas sólidas, que são as mais conhecidas. Comprimidos e cápsulas, por exemplo, são ótimos porque garantem uma dosagem bem precisa e são fáceis de guardar e carregar por aí. Depois, vêm as formas líquidas. Xaropes e soluções são uma mão na roda, especialmente para crianças ou pessoas que têm dificuldade para engolir comprimidos. Já os injetáveis são para quando a gente precisa de uma ação bem mais rápida do princípio ativo no corpo. E por fim, temos as formas semissólidas, como os cremes e pomadas para aplicar direto na pele, e as gasosas, como os sprays, para tratar problemas respiratórios. Viu só? Cada formato tem um propósito. Nada é por acaso na ciência farmacêutica. Muito bem, agora vamos falar daquele documento que todo mundo deveria ler, mas que quase ninguém lê. A bula. Ela é o verdadeiro manual de instruções do medicamento. Muita gente ignora, mas ali dentro estão informações essenciais para um uso seguro e eficaz. Desde 2009, a Anvisa até tornou a linguagem mais simples, mas a gente ainda precisa saber o que procurar. Olha, ao ler a bula, a gente precisa ter um foco. Pensa num checklist de 6 perguntas. Primeira, para que serve isso aqui? Segunda, qual é a dose certa e de quanto em quanto tempo eu tomo? Terceira, e muito importante,
quem não pode tomar de jeito nenhum? Quarta, será que ele briga com outros medicamentos? Quinta, quais são os possíveis efeitos colaterais? E sexta, como guardar do jeito certo? Responder essas perguntas antes de usar é um ato de autocuidado. E por falar em cuidado, um lembrete que não dá para ignorar. A data de validade não está na caixa de enfeite. Usar o medicamento vencido é um risco. Ele pode não fazer mais efeito ou, pior, pode até se tornar prejudicial. E isso vale para tudo, viu? Até para uma simples pomada. E assim a gente chega na nossa grande conclusão. A mensagem principal é que cada um de nós tem um papel ativo e fundamental na própria segurança. E a nossa ferramenta mais poderosa para evitar qualquer tipo de risco é, sem dúvida, a informação. Então, vamos só reforçar os pontos essenciais. Primeiro, prescrição de medicamento é coisa séria e só pode ser feita por médicos e farmacêuticos. Segundo, sempre, mas sempre mesmo, informe esses profissionais sobre tudo o que já está usando. Misturar medicamentos pode ser muito perigoso. E terceiro, ler a bula é indispensável. É cuidar de si. No final das contas, seja para entender a diferença entre remédio e medicamento, para ler uma bula ou para evitar os perigos da automedicação, tudo se resume a uma coisa bem simples. O conhecimento é o que nos protege. É ele que nos dá o poder de tomar as melhores decisões para a nossa saúde. E fica aqui a reflexão final. Depois dessa nossa conversa, será que aquele papelzinho dobrado dentro da caixa vai ser olhado com mais carinho? Fica a pergunta no ar. Espero que essa nossa troca de ideias tenha ajudado a esclarecer as coisas. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.